é o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história, então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Virando mais uma página da educação do nosso município, eu deparo-me com uma pessoa bem especial. Professora Vera Beatriz Machado de Freitas. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem também. E isso é um prazer tê-la aqui conosco. A professora Vera deixou as suas marcas em diferentes setores da nossa educação e hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas marcas e por que elas aconteceram. Professora Vera, qual foi a sua formação para o magistério? Eu sou formada em Artes Plásticas pela Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Sou também licenciada em Desenho e em Matérias Pedagógicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e sou pós-graduada em Educação pela Universidade de Juí. E aí a professora Vera, que veio de Porto Alegre para Cachoeira do Sul, iniciou, com toda essa formação, iniciou o seu trabalho aqui em Cachoeira, no magistério. Em que escola? Como foi esse início, professora? Iniciei na nossa querida Escola Estadual João Neves da Fontoura. E também, concomitante, eu comecei a lecionar na Escola Superior de Arte Santa Cecília, que naquela época ainda não era oficializada como escola superior. Mas eles me solicitaram os meus títulos, a minha formação, os meus conteúdos acadêmicos e me convidaram. E aí, em seguida, eu fui eleita diretora da escola, onde eu fiquei como diretora durante 7 anos. E foi nesse período que nós, os professores da ESASC, funcionários, conseguimos montar um processo e enviá-lo ao Conselho Federal de Educação, que após análise minuciosa, conseguiu reconhecer a nossa escola como faculdade, como Escola Superior de Artes. E começou então um período radioso, podemos dizer forte e cheio de beleza para a nossa escola, porque ela foi considerada nesse período a 2ª melhor escola de artes, Escola Superior de Artes do Rio Grande do Sul, só perdendo para a Escola de Artes da URGS. Fiz a minha vida correndo por essas escolas todas, como delegada de educação, que eu permaneci 11 anos, e viajava muito para os nossos 8 municípios, conhecendo a realidade de todas as escolas, tanto as nossas estaduais, quanto as municipais, particulares, enfim, eu vivia conhecendo, participando e interagindo com o trabalho de todas as escolas. E até início de algumas escolas, né, a senhora participou. Nós conseguimos fundar, implantar com muita alegria o ensino que na época era chamado de 2º grau, nos municípios da região que não tinham ainda escola de 2º grau. Mas a professora Vera falou de um fato, ou de uma escola da nossa cidade, que eu sou saudosa pelos professores que tive, oriundos desta escola, e também por colegas que tive, das escolas que passei, que percebi foram diferenciados na formação dessa escola. E a professora Vera falou também de uma forma assim valorosa, até quem sabe saudosa, da ESASC. Saudosa mesmo, porque nós que acompanhamos toda a evolução da ESASC, esses grandes nomes que passaram por lá, como tu dizes, e nós temos até hoje lembranças como da professora Heloísa de Bem Vidal, a professora Nelda Scheidt,
muitas professoras que se formaram lá e marcaram realmente não só a vida da escola, mas a vida de Cachoeira do Sul. E a professora Vera, com relação aos alunos, professora? A senhora trabalhou muito com professores, na parte administrativa, mas com alunos, a senhora lembra do relacionamento da professora Vera com os alunos? Lembro, eu tive todos os cursos, todas as séries ali no João Neves. E eu sempre me dei bem com os meus alunos, sempre eles me respeitaram muito e a gente tinha assim uma camaradagem, porque as artes, elas direcionam as pessoas para se expressarem e se expressarem como são, com toda a espontaneidade, expressarem a vida que levam, o seu contato com a existência, e isso era muito bom. E os meus alunos sempre foram meus amigos. E só tenho boas lembranças, porque alguma lembrança má, eu acho que eu apaguei. O que no caso, assim, destacaria como avanço para a educação hoje? Ou o que, de repente, pode ter sido até retrocesso? E eu diria o seguinte, que hoje a gente observa que os alunos estão mais espontâneos, que eles interagem melhor com a vida escolar, que eles querem participar, querem eles mesmos buscarem ser agentes e sujeitos da sua própria história, buscando a sua própria identidade como pessoa, construindo essa história. Eles têm muitas coisas boas, mas em contrapartida, infelizmente, a gente vê uma falta grande de valores cristãos, éticos, valores morais, valores, enfim, que só podem trazer benefício para a formação do educando. E a gente vê que há muita disputa do aluno com os colegas, com o próprio professor, e um desrespeito, às vezes, do aluno com o seu professor, que afinal é seu mestre, está ali fazendo muito esforço para ajudá-lo naquela formação que é para toda a vida, a formação integral do ser humano, e muitas vezes, então, ele não é correspondido, o professor não recebe o que deveria receber em respeito, carinho e admiração. A professora Vera vai nos contar um pouquinho da Vera escritora. Pois não. Aquela que é poeta e escritora, né? Ela é da coluna, livros e poesias também. Eu sempre gostei, desde menina, de escrever e ler. Sempre, de ler e escrever. Inclusive, meu forte era a redação. Quando me aposentei do magistério, o senhor Paulo Salzano Vieira da Cunha, que foi diretor, que todos têm o maior respeito, muita saudade dele, porque foi uma figura realmente marcante na nossa cidade, ele me convidou para eu ter uma coluna de crônicas todos os finais de semana no Jornal do Povo. E dali também surgiu, então, por que não escrever, assim, colocar, compilar em livros algumas das minhas crônicas e também outras inéditas, né? Outras inéditas. Mas a professora Vera, em relação à escola, vamos ver um pouquinho. Professora, eu vou falar algumas palavras, tá? E a senhora vai me devolver com palavras ou expressões do que a senhora lembra em relação à escola. Um lugar onde a gente sempre se reuniu com entusiasmo, com amor, tentando acertar, que nem sempre a gente acertava, claro que nós não somos perfeitos, mas que a gente dava o melhor de nós mesmos. Era um lugar muito bom para mim, a escola, quase que era um prolongamento da minha casa. Estudantes. Aquela figura controvertida, mas especial. E muito querida, porque nós temos que compreender
e nos esforçarmos por entender que cada ser é diferente um do outro. Cada ser é um universo. Então, o estudante, ele é parecido com os seus colegas quando está em grupo, mas essencialmente alguém muito diferente na sua individualidade quando nós o conhecemos melhor. Professora Vera, realmente a senhora fez uma diferença, escreveu uma página muito linda na nossa educação e por isso a professora Vera tem uma história que autoriza ela a dar um recado que eu vou pedir para a senhora agora aos professores, esses que estão na ativa hoje e aquelas pessoas que, quem sabe, têm vontade de ingressar na carreira da educação. Que recado a senhora daria a eles? Eu digo aos meus queridos colegas que não percam a esperança. A esperança deve nos mover. Essa esperança de que a educação atinja patamares muito elevados que ela poderá atingir, onde ela deverá ser valorizada e respeitada muito mais, porque a educação é realmente a mola propulsora de um povo. Um povo educado, ele tem melhores condições de ser feliz e de trabalhar e viver melhor. Mas tenho a certeza que o professor há de ser aquela figura máxima entre os profissionais do nosso país, porque o professor é aquele que conduz o aluno e conduz a nação a um futuro muito melhor e mais feliz. Até a nossa próxima página da educação ou até o nosso próximo encontro.